Estamos de volta com o programa Tribuna na TV, hoje com o Dr. Maicon França, que aliás está me dando uma lição sobre direito, sobre dúvidas que a gente tem quando vai fazer um contrato, né, quando está querendo casar. Doutor, falando nisso, a gente estava conversando aqui nos bastidores, quando é que o senhor começou a advogar? Vai fazer 39 agora? Vou fazer 39. Já está há quanto tempo advogando e como é que começou essa paixão? Então, a minha paixão pela advocacia, ela começou muito jovem, né? Eu assisti um filme, que é o clichê, né? Onde tinha um julgamento e tinha uma pessoa injustiçada, onde o advogado ele lutava. Aí deu toda aquela reviravolta e eu olhei assim, cara, é isso aí que eu quero fazer. Porque eu me envolvi, eu achei muito interessante. Normalmente criança não gosta muito desse tipo de filme, né? Porque o direito ele é um pouco mais maçante, né? E aí foi o meu interesse. Aí eu comecei a faculdade de Direito, comecei na época em Balneário Camboriú, depois vim para o Itajaí, com 16 anos de idade. Com 16 anos? Com 16 anos de idade. E a minha mãe, ela trabalhava no salão de beleza, lá em Balneário Camboriú. E uma cliente dela era uma juíza. Então, que é uma juíza muito conhecida, com toda certeza deve conhecer, que é a doutora Sônia Maria Mazeto Moroso. Amiga minha. Ah, olha só. Desde antes dela ser juíza, inclusive. Olha só, que bacana. Então, a doutora Sônia, ela é cliente da minha mãe, e ela disse, eu gostaria de ver se existiria a possibilidade de conseguir uma bolsa. E dela disse, eu consigo a bolsa para o teu filho, mas ele tem que se matricular. Ela, não, mas ele já vai se matricular. Então, eu me matriculei num dia e comecei a trabalhar com a doutora Sônia no gabinete do juiz com 16 anos de idade. Que bacana. Lá em Balneário Camboriú. Não, a doutora Sônia, inclusive... Foi uma experiência fantástica. Eu fiz direito, né? Parei no 8º período. Ela me cobra tanto, por que tu não volta, tu não termina? Eu disse, doutor, eu sou jornalista, direito, eu só fui fazer direito para ser o melhor jornalista, para conhecer e agora ela está aqui em Itajaí, né? Há bastante tempo já. Eu acabei vindo morar para Itajaí. E em função dela também? Não. Em função dela não, mas pela questão de trabalho, né? Que a maioria dos meus clientes deram aqui. E tive o prazer de me reencontrar também, muito tempo depois, como advogado e trabalhar num processo onde ela era juíza. Não, é muito bacana ela, gosto muito dela também. Já me ajudou muito, inclusive. Que bom. Doutor, direito civil, que é a sua especialidade, digamos assim, né? O que é o direito civil? Então, pra gente que é da área do direito, a gente fala que quem trabalha na área civil são os loucos, né? Uma questão muito simples. A área civil é a área mais abrangente que a gente tem hoje dentro da área do direito. Para quem assim não entende muito, mas falando português bem simples, Adilson, hoje, se você é preso, um advogado criminalista, ele tem cerca de 10 opções, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas cerca de 10 opções. O que são opções? 10 petições. Então ele vai ter lá uma pasta no computador dele, ele tem 10 modelos de petição. Em cima daquilo ele trabalha. Se você for na esfera civil, são 40 e poucas, quase 50 opções, ou seja, tipos de petições processuais, caminhos a seguir. Então é uma área muito ampla, principalmente a parte mais difícil de se passar dentro da prova da OAB. Porque você tem lá a segunda prova, que se você se direcionar uma petição errada, se você colocar o nome errado, eles anulam a prova inteira. Então imagine, quem está fazendo a parte penal, criminal, ele tem 10 opções de errar. Quem faz a parte civil são quase 50 opções de errar. Então é uma área bem abrangente, mas praticamente abrange tudo. Se saiu com o teu carro, bateram em você, direito civil. Vizinho que fez uma construção, está dando problema, direito civil. Deu um problema dentro do teu condomínio, direito civil. Tudo praticamente é direito civil. O resto vai ser, aí o que for para a empresa aí vai ser direito de trabalho, o que for tributo é direito tributário, tudo que é crime, né, a gente vai para a esfera criminal. E basicamente a gente tem o direito internacional, constitucional, outras áreas, mas basicamente o restante é tudo isso, é direito civil. Uma coisa que é difícil para o cidadão comum entender é que assim, às vezes são casos similares, mas as decisões do juiz são diferenciadas. Por que acontece isso? Das decisões serem diferentes? Exatamente. Pela questão da humanidade, que eu falei para você, né, Nilson? Existem juízes que eles são do pé da letra. Então eles simplesmente vão pela lei. E existem juízes que eles têm um senso de justiça um pouco diferente. Porque muitas vezes a lei não é justa. Certo. Olha só que coisa difícil de falar. É lei, mas não é justa. Muitas vezes não é justa. A gente que não é da área do direito, as pessoas que não são, Adilson, elas têm a ingenuidade de achar, mas qualquer coisa eu procuro a justiça. Mas nem sempre a justiça é justa.
Então, existem juízes que eles tomam realmente decisões diferentes por questões pessoais, porque é um ser humano. Em tese, ele não pode tomar uma decisão, uma sentença movido por uma questão pessoal. Uhum. Mas será que isso no Brasil hoje existe? É um ser humano, sempre seremos seres humanos. Ninguém é uma máquina. A gente pode manter uma formalidade ali, né? Mas, obviamente, com um bom juiz, né? A gente tem muitos bons juízes aqui na nossa região, ele vai seguir a lei. Mas sempre será afetado, de certa forma, pela humanidade que existe nele. Uhum. Tá certo. Bom, já que nós estamos falando do direito civil, digamos que alguém aluga um imóvel. Ele pode tratar esse imóvel como se fosse dele? Então, podemos citar como exemplo, né? Eu gosto de citar exemplo para ficar mais fácil de entender. Digamos um corretor. O corretor pode alugar um imóvel, ele trata esse imóvel como se fosse dele, porém não é. Então existe essa possibilidade. Você alugar um imóvel. Né? Mas tem que ser algo legal. Por exemplo, uma sublocação. Você tem um imóvel que está alugado e você está relocando para outra pessoa, alugando novamente. Se for proibido, ele não pode. Certo. Se eu que não gostei da cor do imóvel, por exemplo, que ele é branco, eu quero pintar de vermelho. Se o contrato de locação diz que pode, sem consultar o proprietário, tu pode. E se não disser nada no contrato, aí, eu posso? Com toda razão, né, e certeza você terá de falar com o proprietário para ver se o proprietário autoriza essa reforma e, inclusive, como vai ficar os custos. Né? E tem algum período, por exemplo, poxa, me apertei esse mês, não vou pagar o aluguel esse mês. Né? Existe alguma carência que eu posso, de repente, atrasar o aluguel, coisa? Tem que estar no contrato isso, se não pagar tantas pessoas? A preocupação seria qual maior, assim, para me entender, né? Dessa situação da pessoa ser despejada? As pessoas ser despejadas. Ainda existe essa possibilidade? As pessoas são despejadas hoje de aluguel? Disso tu me colocou numa saia curta, porque de hoje em diante ninguém mais vai pagar o aluguel aqui. Então, hoje em dia não é fácil tirar uma pessoa de um imóvel, né? Principalmente na região de Balneário Camboriú. Isso eu posso passar com um profissional, minha opinião, né? Isso eu tenho total liberdade. Varia de cidade para cidade. Por quê? Porque uma pessoa ela entrar com uma ação de despejo, a primeira coisa que ela tem que fazer é pagar 3 vezes o valor do aluguel. Olha só que loucura da lei. Eu acredito que o legislador, quando fez isso, foi para proteger realmente as pessoas hipossuficientes, que têm menos condição, de não ficar toda hora sendo despejadas, né? Porque às vezes tem pessoas que estão passando por uma dificuldade. Então, digamos, um exemplo. Eu alugo um imóvel para você, para o Adilson, e você deixa de me pagar. Você me paga 10 mil por mês. Para mim, entrar com o processo, fora os gastos com o advogado, eu tenho que pegar e pagar uma guia de 3 vezes o valor do aluguel. O dono do imóvel tem que pagar 3 vezes o valor do aluguel para poder entrar com uma ação? É o custo dele para o judiciário. É um custo bem alto. Então, só isso, né? Fora isso, para o processo começar, digamos que a pessoa não pagou, se tiver qualquer dúvida, a pessoa vai ter que ser intimada, a pessoa o que não pagou, né, para se manifestar. Se tiver alguma dúvida, né? Se o juiz não tiver nenhuma dúvida, que a gente sabe que é muito raro isso acontecer, tipo, 1% das vezes ele não tem uma dúvida, 99% ele vai querer escutar outra parte para ver se é verdade, porque às vezes a pessoa pagou. Aí ele vai mandar intimar, se a pessoa não é localizada. Aí vai uma vez, passa 2, 3 meses, estou falando da nossa região aqui, cada região é uma situação. Passa 2, 3 meses, vai outra tentativa de intimação, já deu quantos? Já são 6 meses sem pagamento. Olha só. E se a pessoa não foi localizada? Aí você vai tentando. Então, realmente, hoje em dia não é fácil. Se você tiver a sorte de intimar a pessoa, aí realmente ela tem 15 dias para se manifestar. Úteis, né? Se o juiz viu que ela não pagou mesmo, aí ele vai definir uma liminar imediata para despejo e daí ocorre de uma forma mais rápida. Mas uma média, né? Não se prolongando muito. Digamos aí para hoje tu conseguir na nossa região despejo na faixa de 5, 6 meses. E até lá? Até lá o aluguel não vai ser pago. Não vai ser pago. Outra coisa, hoje em dia, o senhor falou da questão da citação, né? De chegar. O judiciário hoje em dia está usando e-mails, não precisa mais o oficial de justiça ir lá intimar presencialmente, ou ainda precisa disso? Então, a intimação sempre terá de ser personalíssima. Porém, hoje o judiciário, devido ao avanço da tecnologia, né, a gente tem videoconferência, imagina, a gente tem videoconferência, julgamentos feitos por vídeo. A gente estava ao STF julgando lá processos como, por exemplo, do Bolsonaro, do nosso presidente, o nosso ex-presidente,
e por meio de videoconferência. A citação também existe os meios eletrônicos. Então ela pode ser realizada por WhatsApp. Por WhatsApp? Exatamente. E por e-mail? Por e-mail não. Tem que ser feita por WhatsApp. Aí, se por WhatsApp for realizada a intimação, a citação, é necessário que o oficial de justiça peça a confirmação do recebimento. Ó, você está sendo citado. Aí ele manda a intimação. Você confirma o recebimento? Esse é o procedimento. Porque se a pessoa não confirmar, em tese, é inválida a intimação. Porque às vezes tu pode estar passando por uma pessoa que não é ela. Às vezes quem pegou é o marido, é a esposa, o celular na mão na hora, ou o número é errado. Então, realmente, pode ser feito por WhatsApp, porém a pessoa tem que dar a confirmação. Certo. E se, por exemplo, hoje em dia é possível qualquer cidadão chegar lá, pô, eu vou entrar para ver se tem algum processo. Entrou no processo, tem um processo lá rolando que foi intimado por meio eletrônico. Mas a pessoa não desconhecia aquilo, até ela mesma consultar. Esse processo a possibilidade de uma pessoa ser intimada e não saber que foi intimada. Exatamente. Existe, inclusive eu já peguei, por exemplo, casos, até peguei, recentemente teve sentença, acho que foi o ano passado, de um caso, que a pessoa ela tinha sido citada por edital, porque quando se exaure todos os meios, você pode citar por edital. O que é edital? Certo. É um diário, por exemplo, vou citar um jornal aqui da região. Diarinho. Sai lá, quando você pega o diarinho, não tem lá edital. Publicações legais. Alguém foi intimado lá e provavelmente vai perder o processo porque não vai ficar sabendo. Se você conseguir comprovar que não foi exaurido todos os meios, como nesse caso foi um caso de um cliente meu, ele estava perdendo um imóvel lá em Blumenau. Só que daí quando eu peguei o processo para ver, eu vi que eles tentaram citar nele no endereço, no segundo, e daí o juiz já mandou por edital. Então, tentar 2 vezes não se exauriu todos os meios. Então, nesse caso, a gente conseguiu anular todo o processo desde o começo, porque a partir do momento que eu anulo a intimação, anula todo o processo. A gente começou o processo do zero e vencemos na época. Tá certo. Questão da aposentadoria. Né? Aposentadoria é uma questão que mexe com a vida, né? Porque as pessoas, quando a gente estava conversando aqui antes dos bastidores, quando a pessoa é nova, eu vou me aposentar, coisa, mas quando chegando aí nos seus 60, 50 e poucos anos, começa a pensar, poxa, estou cansando, está na hora de pensar, pelo menos para ter um pouquinho mais de segurança daqui para frente, né? E quais são os requisitos para dar entrada na aposentadoria? Então, hoje, para a pessoa ela se aposentar, existem 2 possibilidades, né? A aposentadoria, porque a gente tem auxílio invalidez, auxílio doença, a gente tem outros benefícios. Para quem nunca pagou o INSS, a gente tem o LOAS também. Mas a aposentadoria, basicamente, existe por idade e por tempo de serviço. Então, o INSS, ele teve uma atualização, né, na reforma, e teve algumas alterações. Então, por exemplo, a pessoa para se aposentar hoje por idade, se for homem, tem que ter 65 anos. A mulher tem que ter 62. Certo. Se for por tempo de serviço, é necessário aí, no caso, para o homem 35 anos de contribuição, 30 anos para as mulheres e o homem 64 anos, enquanto a mulher tem que ter 59. Então a gente sempre vai caminhar junto com 2 fatores. O fator tempo, que seria o tempo de serviço, ou idade, né, que seria apenas a idade. E a mulher é um pouquinho menos que o homem. Certo. E se eu fiquei um tempo sem contribuir ou não contribuir durante 35 anos, eu consigo me aposentar? Infelizmente não. Isso é uma grande... Porque assim, ó, o INSS, Adilson, ele é um seguro social. Então, assim como um seguro tradicional, você só tem direito se você paga. Então, por exemplo, para se aposentar por idade, a pessoa tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, se a pessoa ali pagou 12 anos ou nunca pagou, ela não vai ter direito. Aí ela tem que pagar o período que ela não pagou, aí sim ela pode estar se aposentando. Então, digamos que a pessoa contribuiu 10 anos, falta 5, não consigo se aposentar, paga mais 5 anos e se aposenta. Então, são as formas que dá para a pessoa se aposentar. Tá certo. Doutor, assim, toda ação é individual? Ou eu, por exemplo, eu tenho um problema que é como o meu e de mais outras pessoas que eu das minhas relações. Nós podemos entrar com todos juntos numa única ação? Ou tem que ser cada um com uma ação isolada? Aí que vem a técnica do direito e muitos profissionais erram. O direito, ele possibilita ações individuais e coletivas. O que são ações coletivas? São ações que existe um benefício mútuo entre as pessoas que ingressam com a ação e onde os pedidos não interferem com algo personalíssimo. O que é algo personalíssimo? Um exemplo.
Digamos que dentro de uma cidade está acontecendo um problema na área da saúde, que afeta um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas ele pode entrar com uma ação coletiva. Por quê? Porque às vezes eles têm um direito que está sendo cerceado. Aí o que ocorre é o quê? Cada pessoa ali ela também tem o direito de pedir o dano moral. Só que o dano moral é personalíssimo. Então o que te afeta é diferente do que me afeta. E toda vez que eu peço dano moral, é um exemplo, né? Essa situação que eu estou criando, eu tenho que comprovar o quanto isso está gerando. Então, como é personalíssimo, não existe a possibilidade de você entrar com uma ação coletiva. Mas se você excluir tudo que for personalíssimo, por exemplo, for focar só no problema, excluir o dano moral, aí eu consigo entrar com uma ação coletiva. Então, são as diferenças. Existe possibilidade de ações coletivas, porém, interesse da comunidade mútuo entre o número de pessoas e que não objetiva direitos personalíssimos. Tá certo. Eu até fiz essa pergunta, doutor, pelo seguinte. Na semana passada foi feita uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir o tema do autismo aqui em Itajaí, né? É uma questão que eu tenho bastante ligação, até por ter um filho autista, né? E eu até iria pensei em ir nessa audiência, quando eu pensei assim, não, olha, vai ser um desgaste porque eu já sei o que vai ser dito lá, né? Porque eu tenho, como servidor público que fui durante anos também, né, tive bastante contato com como é que funciona a coisa. Na verdade, a lei dispõe de dar certos direitos aos autistas e às suas famílias, né? 2 deles são, para mim, que são os mais sensíveis, né? Que o primeiro é na área de educação, que o aluno autista tem direito a ser acompanhado, né, desde que esteja no lado dele que ele precisa de apoio pedagógico, então ele tem direito a ser acompanhado por um profissional. A lei não diz que tipo de profissional, certo? Mas aqui em Itajaí, geralmente quando a justiça dá uma liminar dizendo que alguém tem que ser, o autista tem direito a esse acompanhante, a Secretaria de Educação designa um agente de apoio de educação especial, quando designado pela justiça. Agora, quando o pai que tem um aluno autista vai pedir um profissional ali, ele diz, não, o agente de educação não é para isso. O agente de educação, aliás, ele não atende um aluno só, ele atende a escola inteira, faz revezamento, atende aquilo lá, porque é para apoio de diário de vida, ADV, é para criança que não pode subir escada, tem que ser carregada, que é cadeirante, ou criança que não se alimenta sozinha, ou criança que não vai no banheiro sozinha, para isso que é o agente especial. Quer dizer, já é 2 pesos, 2 medidas. Mas a lei diz que tem que ter esse profissional dentro da sala de aula, e eles dizem que não. Então, assim, tem muitos pais nessa situação, né? Meu filho teve um agente durante anos, né? Mudaram agente, agora ele vai mudar de turno escolar, eles não dão garantia de que vai ter esse agente. Mas a lei diz que tem que dar essa garantia, né? Então, nesse caso, eu posso reunir outros pais de autistas e entrar com essa ação coletiva? Pode, exatamente. A partir do momento que a pessoa se encaixa perfeitamente, é um interesse coletivo, né? O que vai impactar isso na cidade? É um interesse coletivo? Quantas crianças vão sair beneficiadas? E se não tiver, quantas crianças serão prejudicadas durante toda a sua vida, né? Porque a gente sabe, Adilson, que quando a gente fala numa situação assim, como por exemplo, hoje discute muito o direito do autista, né? A partir do momento que existe uma lei e uma criança ela não é beneficiada por essa lei, ela vai ser prejudicada não durante a escola, ela vai ser prejudicada durante toda a sua vida, porque ela está ali numa formação escolar, numa formação como um próprio ser humano. E isso vai impactar no como ela vai conseguir se desenvolver como ser humano. Então existe a possibilidade, vai ter todo um benefício coletivo. Certo. Outra questão também, que eu acho que se encaixa perfeitamente, que a lei também garante à criança, né, ou à pessoa diagnosticada com autismo, com TEA, que ela tenha acesso aos tratamentos devidos. Fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional. E a rede de saúde de Itajaí, ela dá esse atendimento até o diagnóstico. Aí a pessoa recebeu o laudo, diagnóstico, e agora em outras palavras, seu filho tem autismo, boa sorte. Boa sorte se vir. Exatamente. A rede de saúde não dá esse suporte. Há como também, numa ação coletiva, exigir que o município dê esse suporte?
Com toda certeza, por meio de uma ação judicial, uma vez que a lei determina que o Estado tem que custear esses gastos, né? E assim, aqui na cidade nós temos ali o Marieta Conde Bernal, os hospitais que são estaduais. Uhum. Então, cabe a eles situações de urgência e emergência. Situações como esse pós-atendimento, né? Que para o autista que vai ser um psicólogo, um fonoaudiólogo, que às vezes ele tem uma dificuldade, para ele se desenvolver, com certeza a responsabilidade ficaria por conta da questão municipal, né? Do município de Itajaí. Então, seria uma ação impetrada contra a prefeitura. Contra o município. Exatamente. Tá. Aí seria uma única, por exemplo, se eu quisesse fazer nessas duas áreas, tanto na área de educação como na área de atendimento e saúde, pode ser uma única ação só ou teria que ser duas ações distintas, apesar de ser o mesmo réu, digamos assim, e os mesmos interessados que são os pais? Então, uma vez existindo a viabilidade, né, que realmente não seja analisado o impacto individual de cada criança, que às vezes tem crianças que têm uma necessidade um pouco a mais, né, dependendo do grau, alguma situação assim. Existe a possibilidade, então, não sendo analisada a questão individualmente, existe a possibilidade da ação coletiva. Essa ação seria contra a prefeitura, visando todos os atendimentos, porque a lei ela não fala que o Estado tem que prover o fonoaudiólogo, ela não fala que ele tem que dar o atendimento. Então, tudo que seja após isso é feito num pedido só. Então, seria em cada esfera. Tá. Então, se eu reunir um grupo de pais de autistas, tem número limite, não mínimo, número máximo para uma ação coletiva? Não, com toda certeza. Uma ação coletiva pode ser um número pequeno ou infinito. Né? Em termos de custos, é o mesmo custo individual, coletivo, ou esse custo pode, por exemplo, os custos judiciais podem ser divididas entre os pais? Com todo o benefício, né, da possibilidade, né, de uma ação coletiva, né, é que é apenas um custo de um processo. Porque vai ter apenas um julgamento, né? Então, a partir do momento que você vai entrar com várias ações, cada processo vai ter um recolhimento de custas. E aqui em Itajaí, a prefeitura costuma cobrar custas de ações coletivas. Eu já peguei um caso, assim, para vocês terem uma noção. Olha só, Adilson. O direito é uma loucura. Aqui de Itajaí. E eu falo mesmo, né? Tem advogados que têm medo de falar. Isso eu falo mesmo porque é uma realidade e são situações que a gente fica até pasmado, né? Era um grupo de alunos que tinham comprado uma formatura. A empresa deu o golpe, sumiu, eles não tiveram a formatura, só que a gente sabia quem era a pessoa. A gente ingressou com uma ação coletiva, pedimos justiça gratuita e o Fórum de Itajaí, naquela vala específica, negou justiça gratuita. Todas as crianças tiveram de pagar. Então, existe às vezes a possibilidade de se pagar as custas, mas é bem inferior do que uma ação única individual. Tá certo. Doutor, eu vou colocar então essa situação no ar, né? Como filho de autista, como você que tem esses problemas, se eu convidar um grupo de pais, né? O senhor assume uma ação dessa? Você recebendo um convite pessoal seu assim, né? Como não é captado pela televisão, porque eu sou proibido, assumiria com toda certeza, né? Uma vez que parte de uma conversa particular nossa, né? Sim. Com toda certeza eu ajudaria. Então tá, eu já convido desde já, tá? Se você é pai de autista, Adilson Amaral, me procura no Instagram, dá um toquezinho, a gente volta a conversar com o senhor. Tá certo? Bom, gente, nós estamos chegando... Foi rápido, né? Às vezes, quando o assunto é interessante, a coisa vai rápido pra caramba. E nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Eu já gostaria de deixar meu profundo agradecimento pela sua presença aqui. Uma gama de conhecimentos. Tem bastante coisa aqui que eu tive que ir pulando, porque eu sei que o tempo corria mais rápido demais, né? E desde já fica um convite para voltar aqui assim que possível. Com toda certeza. Foi muito bom conversar contigo. E fico à disposição de conversar muitas outras vezes de vários assuntos e também ajudar a comunidade. Tá certo. E quem quiser ouvir mais, aprender mais com o Dr. Michael, acompanhe no programa Em Defesa da Gente, do Osmar Teixeira, todas as segundas-feiras, né? Exatamente. Todas as segundas-feiras. Liga lá e pergunta, tira sua dúvida direto com ele, tá certo? Bom, só para voltar aqui, lembrando, certo? Semana que vem, sexta-feira, lá no Parque Dom Bosco, acontece a Feira das Profissões, né? Uma feira sobre o aprendizado dos jovens aí, a vivência deles na empresa, o ingresso no mercado de trabalho, né? Também estamos no Novembro Azul,
a campanha de combate ao câncer de próstata. Procure uma unidade de saúde e faça o seu exame. E no sábado, 6 de dezembro, vai ter o Bazar Beneficente de Natal ali na ação paroquial da Igreja do Bairro São João. Você pode comprar artigos ali, principalmente para crianças até 14 anos, com preços de até 50% do valor de mercado. E esse bazar visa arrecadar recursos para construir a Casa de Contraturno Escolar Santa Dulce dos Pobres, certo? Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem com mais no Tribuna na TV. Lembrando você também, né, de acompanhar os demais programas aqui da TVBE, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, nós temos o Osmar Teixeira, com Defesa da Gente. Das 22 às 23 horas, o TVBE Entrevista, com o nosso amigo Carlão. Temos também o Amigo da Madrugada a partir da meia-noite, isso de segunda a sexta. Às terças-feiras temos o TVBE Imóveis com o Glauber, né? E aqui o Tribuna na TV. Em breve também nós estaremos voltando com o jornal Meio-Dia aqui na televisão. Um grande abraço para vocês, agradecendo o apoio técnico do Caíte Vitor e do Guilherme, a coordenação de estúdio do Fabiano Amaral, com a direção técnica do Josiel, sob a coordenação do jornalismo de Osmar Teixeira e a direção geral de José Carlos Francelino. Agradecendo a sua presença, nós nos vemos no sábado que vem. Até lá.